Continuando aqui nossa rinha de rivais, um tricolor contra os vascaínos. Já fizemos aí alguns cortes desse também, né? O último aí, o tricolor começou com um argumento que ele mesmo desistiu. Até agora eu tô meio sem entender essa parte. Mas vamos aqui partir pro próximo tema, onde eles vão debater sobre se o Vasco é ou não é o time do povo. Né? Dois times aí que falam sobre xingar o flamenguista de mulambo, puta, viado e ladrão, e esse tipo de coisa, falando sobre quem é o time do povo. Vamos nessa, vamos ver o que eles vão conversar aqui. Já dá o like, se inscreve e ativa o sininho. Bora! Será que o Vasco é o time do povo? Fala, cara. Tema bom, né? Tema polêmico. Tema polêmico. Começar a discordância que você citou aqui no tema anterior, dizendo que o Fluminense dava as Laranjeiras para o Vasco jogar. Isso é uma fake news, isso é uma mentira. O Fluminense alugava o estádio para o Vasco, porque o Vasco dava maior renda do que o Fluminense. As súmulas da época... 23? Em 23 e 24. O Vasco não tinha torcida na época. Claro que tinha. Não tinha. Não, vamos lá, olha só. O Vasco tinha uma torcida de... Você quer discordar das súmulas da época. Não. O Vasco abraçou o povo na época. O Vasco era um clube luso brasileiro que veio para essa junção. Era uma colônia. Uma colônia. O futebol era de elite. Se dependesse do Fluminense, o futebol seria estilo golfe, estilo tênis, porque era futebol de elite, um país aristocrático que a gente vivia. O Vasco, ele chega abraçando as camadas. O Vasco pegava jogadores do subúrbio, da Liga Suburbana. Não era o único. Não, era o único, mas era o que mais fez sucesso. O Bangu era o quê? Oi? O Bangu fazia o quê? Em 1905 já. Sim, mas eu estou falando, a questão não é quem teve o primeiro, por exemplo, o jogador negro. O Bangu teve, Ponte Preta, você mesmo falou que o Fluminense teve em 1910. Não é só... Ué, mas não foi o Vasco que criou o negro, que fez tudo isso? Ué... Não é só jogador negro, operários também. O Bangu foi o primeiro. Analfabetos. Isso. Agora, o regulamento da época, 1908, se você pegar, é bem claro o racismo explícito ali onde fala sobre jogadores de cor, que era proibido. Inclusive o presidente, 1908. Inclusive o presidente, que é o Francis Henry, ele foi goleiro do Fluminense, foi presidente, um presidente ilustre do Fluminense. E com o passar do tempo, com a popularização do futebol, esse regulamento, o racismo ele foi ficando mais implícito. Eram jogadores que não poderiam ser analfabetos, eram jogadores que não poderiam fazer trabalho braçal, eram jogadores que não poderiam ser chofer, por exemplo, que era o trabalho do Nelson, que foi o primeiro goleiro negro da seleção brasileira, o goleiro do Vasco. Inclusive, ele sofria em Laranjeiras, sendo xingado, tanto também na Rua Paissandu, que era o estádio do Flamengo. E quando você fala sobre a questão de ser o time do povo, o Vasco, as pessoas vão falar, mas o Bangu teve jogador negro, Ponte Preta e tal. Não é questão disso. O Vasco foi o primeiro a lutar. Né? Sim, vários clubes, mas não tem a questão de ser o primeiro a ter negros. O Vasco lutou a favor deles e contra... Mas o negócio é que o Vasco sempre falou disso, mas enfim, o vascaíno sempre levantou essa bandeira, mas ok. O preconceito da época, porque o Vasco ele abriu mão até mesmo da sua existência com as camisas negras, onde ele poderia simplesmente, ganhamos o título, vamos abrir mão então, já que o presidente na época era o Arnaldo Guilherme, que era presidente também do Fluminense e da AMEA, onde tem esse regulamento... A profissionalização também? Sim, mas antes, como a gente sabe que o futebol, como era amador, tinha um amadorismo marrom, o Vasco é o clube do povo, justamente, eu estou concordando, não dá para falar... Tá mais calmo, filho? Tá mais calmo, tu? Sempre calmo, irmão. Com tranquilidade. Irmão, como é que tu tem a coragem de falar que o Fluminense é o time do povo? O Vasco não é? Isso que eu ia falar, assim. Eu acho que o argumento dele é que o Vasco não é. Agora, dizer que o Fluminense... Eu acho que nenhum tricolor acha que o Fluminense é um clube do povo, né? Um clube popular, um clube ainda mais de camadas mais populares da sociedade, né? O Fluminense é um time de playboy. Acho que isso é fato. O Fluminense era o time do povo? Eu afirmei que o Fluminense era o time do povo? Irmão, vou dar o papo reto. Não. Eu afirmei que o Fluminense era o time do povo? Não tem nem como afirmar então, né? Mas eu posso afirmar que o Vasco não é o time do povo. O quê? Por que é? Pô, tá de sacanagem com a minha cara, mas não é possível. Irmão... Fala, você tá doido pra falar do pó de arroz? Fala. Tá doido pra falar do pó de arroz? Fala. Você nem fala do pó de arroz, que isso aí é humilhante, cara. Pô, tá de sacanagem, né? Isso é uma vergonha. O que você sabe do pó de arroz? O que você sabe do pó de arroz? O que eu sei do pó de arroz? Que eles tacavam nos jogadores? Que jogadores o Fluminense tacava? Pelo amor de Deus. Eu não vou correr não, cara. Que jogadores o Fluminense tacava pó de arroz? Cara, o Carlos Alberto, vou te contar a história aqui. Vamos lá. Cara, você é um cara inteligente. Eu já vi vídeo teu já. Você é um cara inteligente. Como que um cara jogando futebol, né, no calor que fazia do estado do Rio de Janeiro, com a camisa do clube, que era pesadíssima na época, esquentava muito, como que o sujeito passando pó de arroz na cara iria esconder a cor da pele da pessoa? Como que essa pessoa
iria manter o pó de arroz na cara com suor. Os braços e as pernas fazia como? O Carlos Alberto, que veio para o Fluminense em 1914, ele já passava pó de arroz no América. Você sabia disso? E quando ele veio quando ele saiu do América do Rio e foi para o Fluminense, a torcida do América já era uma torcida numerosa na época, começou a reclamar do jogador. E um jogo nas Laranjeiras, eles começaram a chamar o jogador de pó de arroz. Depois o Fluminense acabou adotando a história do pó de arroz com o jogador. Isso é história comprovada. É só vocês pesquisarem. Quem estiver em casa vendo vai assistir e vai comprovar. Mas vai lá. Mas até agora não teve nada de quem que é Clube do Povo, o que que é Clube do Povo. Até agora, nada, né? Até agora, fala. Até agora tá ali não sei o que, não sei o que lá. O pó de arroz, o Carlos Alberto. Solar, porra. Fala, Cravo. Isso é um assunto que você gosta de falar também, que eu sei. Eu gosto de falar, mas vamos lá. Não gosto. Não vou fazer injustiça aqui. Eu li essa tese inteira sobre o pó de arroz. E existe... Inclusive, existe um documentário Chico. Vi também. Vi, claro. Saiu no YouTube, inclusive. Eu vi também. Não é um caso que tem duas vertentes. E a que eu mais achei aceitável foi a do Fluminense. Não vou falar aqui, o caso do pó de arroz. Mas você nega o resto? Qual o resto que você... Sobre a Meia, você nega sobre todo o passado racista que o Fluminense teve. Quando você diz que o Vasco... Quando você diz que o Vasco... É porque é uma coisa que eu quero saber. Eu acho que a grande parada dessa questão do Vasco, né? A gente até falou bastante disso nos reacts do... Acho que foi um vascaíno contra vários flamenguistas. Que eu acho que a questão é, o Vasco ter tido um papel importante na luta contra o racismo lá atrás, eu acho algo maneiríssimo. Eu acho algo importante, eu acho que é algo legal na história do clube, né? Acho que isso é indiscutível. Agora, é lógico também que isso é uma questão... Até hoje na sociedade, infelizmente, a sociedade é muito racista. Imagina lá no início, 1900 e pouquinho, final de 1800. A sociedade era muito mais racista. Não dá pra você pegar e falar que a instituição, o Flamengo é uma instituição racista, o Fluminense, aí o Vasco lutou contra isso, e colocar isso se perpetuando pra eternidade. Então, o Flamengo é racista porque lá atrás houve uma questão de exclusão dos negros, não sei o quê, porque era uma questão da sociedade. Tá ligado? E ainda mais quando você vai pegar, né, e a instituição pode ter tido um papel importante lá atrás, né, como foi o caso do Vasco, como foi o caso do Bangu, como foi o caso de vários times. Só que pra mim, quando a torcida do Vasco hoje, em grande número, canta no estádio cantos racistas, desculpa, mas não dá pra eu dizer que esse é um time, nossa, o time que abraça todas as causas. Não é, tá ligado? Porque no final das contas, eu acho que você nunca vai ter um time que vai estar associado a uma ideologia de forma total. Porque sempre vai ter uma pessoa que vai ter racista que é vascaíno, vai ter racista que é flamenguista, vai ter homofóbico, sempre vai ter, porque infelizmente a sociedade tem esses problemas. Né? O preconceito faz parte da sociedade ainda, infelizmente. Já melhorou muito, mas ainda faz. E isso não está associado a um clube, ao clube A ou ao clube B. Né? Por mais que em algum momento um clube possa ter tido um papel importante numa luta ou menos importante, enfim. Diz que o Vasco não é o clube do povo, que você afirmou. Você quer dizer que o Fluminense era ou você assume que o Fluminense teve um passado racista? Porque eu não quero ser injusto aqui de falar sobre o pó de arroz. Eu não quero ser injusto aqui de falar que o Fluminense hoje é racista. Eu não vou falar que tu é racista. Isso. Porque eu não vou citar o passado. Mas o passado existiu. E a primeira forma de mudar uma mentalidade é aceitando o passado e aceitando que isso não possa mais acontecer. O Fluminense hoje não é racista, mas teve um passado racista. Como todos os clubes tiveram. O Vasco não teve. Eu acho que é isso. Eu acho que não dá pra gente falar, não, a instituição porque no final das contas a instituição, em um momento, é gerida por algumas pessoas, e se você for levar pra torcida como um todo, você nunca vai ter uma massa homogênea, é muito heterogêneo, ainda mais as torcidas, né, de clubes grandes, como Flamengo então nem se fala, mas, Vasco, o próprio Fluminense, que não tem uma torcida tão grande, mas se você for pegar aí vai ter alguns milhões, que é um número muito grande, então sempre vai ser algo heterogêneo. Crave, mas olha só. Calma, deixa eu terminar essa conversa. Quer terminar antes do... Não, eu quero que você faça para poder responder. Olha só, quando a gente fala de história, a gente tem que saber da história, né, trazer o contexto da época. Né, o Brasil, poucos anos antes, né, por mais 30, Imperial. 40 Sim, anos, 50 anos, veio do Império, do fim do Império. Né? A mudança havia muito no cenário nacional. Sim. A elite do Rio de Janeiro não era na Zona Sul. Lógico, Laranjeiras e Botafogo já estavam se tornando bairros mais de elite. Mas a elite do futebol, da sociedade brasileira se concentrava no centro do Rio de Janeiro e em alguns lugares da Zona Norte, como Tijuca.
São Mas Cristóvão... Laranjeiras, nessa época que vocês fizeram, já era. Tá? Laranjeiras já estava começando a se tornar Não, já assim. era, nesse caso já era. Laranjeiras já estava. Já Eu era. não estou falando que já era. A Laranjeiras começou um processo ali justamente Nessa nessa época época. já era, sim. Começo de 1902, você diz? 1908 já era. Já era, já estava se tornando, isso é fato. fato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, São Cristóvão foi um bairro imperial. Foi um bairro imperial, São afinal, Cristóvão- Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Mas São sim. Cristóvão era um bairro importantíssimo. Depois do Império, ele começou a se transformar, trazendo comerciantes. Mas você sabe que o Império foi 40 anos atrás? Sim, foi, mas Então, olha perfeito. só. E que nessa época da colina, por exemplo, era toda rodeada. Mas a questão que eu quero... Não existia favela como existe hoje. Não, com certeza, falando da colina mesmo. Era toda rodeada. É um bairro que foi imperial, foi há 40 anos atrás, mas a época de construção que a gente tem que citar, porque até mesmo na parte mais rica, que foi do futebol, que é dos regatas, o Vasco foi primeiro a abrir os treinos. Muitos flamenguistas dizem que foram eles. Não, foi o Vasco, na época do Remo ele fazia isso, trazendo, como ele citou, as crianças do subúrbio. Quando você diz que o Vasco não é o time do povo, eu não vou nem citar tanto sobre os tantos casos que eu vi do Fluminense, por exemplo, do seu presidente assinar a Carta da Meia, do seu presidente em 1908, né, ele citar: comunico-vos que a diretoria da Liga, em sessão, resolveu por unanimidade de votos que não sejam registrados como amadores nessa Liga as pessoas de cor. Para os fins convenientes, ficou deliberado que a todos os clubes filiados se oficiassem nesse sentido, a fim que, cientes dessa resolução, de acordo com ela, possam proceder. Isso aqui foi o inglês Francis Walter, que veio de vocês, que fez isso. Sim. Isso foi 15 anos antes do Vasco, e mesmo assim o Vasco... Eu sei que você tá procurando um... Eu acho que, assim, a questão é isso, assim, que a sociedade era racista na época e que os clubes vão reproduzir. Isso é fato, né? Preferiu sair do futebol que para isso. Além disso, como já citei aqui, era um bairro muito complicado na época que o Vasco viveu, e esse foi o fato de a gente lutar contra vocês na época, porque vocês todos se juntaram. Na Meia teve os 4 grandes do Rio e da Elite na época, juntos, porque na época eram 5 grandes, né, quando o Vasco surgiu. Exatamente, estava incluso. Todos eles estavam inclusos. O Francis Walter, antes de ser presidente, ele foi goleiro de vocês. Ele já foi árbitro de vocês, inclusive, nessa época, que era uma atitude comum, eu não vou negar. O Fluminense teve um passado que não tem que se orgulhar. Mas tem muitas coisas também que pode se orgulhar. Da mesma forma que a gente orgulha o Vasco. Eu só acho meio curioso que o vascaíno, ele tem o costume sempre de exaltar a própria história. Isso incomoda alguns. Não acho que incomode você. Mas eu acho curioso que o Vasco... Calma aí, se eu só terminar essa frase, você pode continuar. Só vou terminar uma frase. Juro que é só uma frase. O torcedor do Vasco o tempo inteiro tenta falar da sua história e exaltar a sua história. O torcedor do Fluminense tenta o tempo inteiro negar a sua história. Só respondendo. Eu acho que, cara, isso aí, todo... Novamente, eu acho que aí já é assim... Todo mundo tem todo clube, né? Todas as torcidas vão ter capítulos tristes, vão ter capítulos bacanas, né? E em vários aspectos, futebolísticos, pode ser numa questão mais institucional, pode ser numa questão de torcida, e sempre vai ter coisas boas e coisas ruins. A torcida do Flamengo tem várias coisas boas e várias coisas ruins, né? A história do Flamengo tem episódios bonitos e episódios tristes. E aí quando entra, é isso que eu acho, assim, quando entra nessa coisa muito de ideologia ou de uma questão mais social, você vai sair um pouco da parte competitiva da coisa. Porque isso, pô, uma evolução histórica de luta contra o racismo, não ganha o Vasco, ganha todo mundo, pô, ganha a sociedade, tá ligado? Se o Vasco foi um dos primeiros, um dos principais, ótimo. E acho que tem todo o direito de se orgulhar disso. Agora, levar daí pra... mas todos os outros todos os outros são racistas. Ou, porque lá atrás havia racismo, então o Flamengo ou o Fluminense, ou o que for, é time de racista. Aí já é loucura, entendeu? Aí já é loucura. E aí eu acho que é isso. Pega uma pauta que é tão importante, um bagulho que é tão relevante e que é tão necessário na sociedade, uma luta contra o racismo, algo assim, e transforma em discussão de futebol. Eu acho uma besteira, entendeu? Eu acho uma besteira. Um crave aqui rapidinho. Pô, olha só, é um tema importante. Senta aí. Dá licença? Tem que sentar mesmo? Sim. Não, porque eu sou grande, sou Você tem que gigante, sentar, cuidado para não cair, né, cara? Ficar... Senão você pode cair, né, cara? De cima pra... É isso que eu tô falando. Tá um tema aqui, né? Um debate quase sociológico. E aí vem o nosso camarada... com cabeça de caravela. Eu sei que você tá acostumado, mas senta aí, cara, olha só. Só respondendo o crave aqui. O Tricolor enaltece muito a história dele, principalmente em fatos assim. Justamente o Pó de Arroz, como o Alfredo Guimarães também, foi o primeiro negro do Fluminense. Como na Segunda Guerra, não vou ser injusto aqui também, crave. Você sabe o que eu vou falar.
O Fluminense doou um avião para a Segunda Guerra Mundial, ajudando o Exército Brasileiro, e doou o Espaço das Laranjeiras para o Exército. O Vasco doou 2 aviões. Na verdade, Crave, os únicos times do Rio que agiram contra o nazismo, contra a Segunda Guerra, foi Fluminense e Vasco. Pode falar sobre isso? Pode. Em 84, as torcidas de Vasco e Fluminense juntas gritaram no Maracanã fora a ditadura. Foi o único caso que isso aconteceu no Brasil. Verdade, bem lembrado. Então, vamos lá. Galera, É o que eu falo, é um bagulho que socialmente acho maneiro, acho legal a sociedade, né? Evoluindo nesse sentido. Agora é o que eu falo, aí levar isso uma parada de clubismo, eu já acho meio bizarro, tá ligado? Tipo, o Vasco e o Fluminense são os times que cederam aviões. É disso que a gente tá falando? Isso é o futebol pra vocês? Sei lá, acho meio doideira. olha só. E aí... Porque no final das contas, é o que eu sempre falo. Eles podem debater aqui, eles podem dizer que se odeiam. Mas no fundo, quem eles odeiam mesmo não tá aqui. Tá aqui. Tá ligado? Não é à toa que você vê o vascaíno fazendo coraçãozinho pro tricolor. Olha só. Entende, não? Nem de... Palmas A e tudo internet mais. não se vive só de tiro, porrada e bomba. A gente pode trazer conteúdo também informativo, cara. Não, mas isso é maneiro, isso é maneiro, isso é maneiro. É maneiro. Mas que o fato do ódio não tá aí, não tá. O ódio tá com a gente, né? A galera odeia mesmo é o Flamengo, isso é fato. Vamos lá. Meu amigo Boa noite. Arlindo Cruz. Fala comigo, Madureira. Madureira. Hoje nós vamos amassar esse tricolor. Tricolor é time de Série C. Não é não, tu vascaíno? Sim. Tu Vamos amassar, vascaíno. esquece. Ó, e eu não aceito sentar em cadeira do tamanho dele, não. Eu tenho que sentar um pouquinho mais alto para olhar ele de baixo. Fluminense é time pequeno e o Vasco é gigante. Aí. Falou, agora eu quero ver. No ao vivo. O que é Hashtag... isso aí? O que é isso aí que você Calma aí. trouxe pra mim? Pra eu dar uma Mário olhada? Bittencourt. Cara, se você soubesse como... Hashtag Se você soubesse como que eu gosto... Estátua do Eurico nas Laranjeiras. Eu apoio. Se você soubesse como Estátua que eu do gosto Eurico nas Laranjeiras. Maior ídolo de vocês. Se você soubesse Meus como- parabéns. Cara, sem sacanagem. Se você soubesse como que eu Meus gosto do Mário... parabéns, como que Eurico. eu gosto do Mário Eurico é Bittencourt, maior como que eu ídolo. gosto do Mário Aí. Bittencourt, é foda. Aí, ó. É. Único time que ganhou a Série C carioca aí. olha só. Foi o Fluminense. Eu gosto dele porque ele tá completamente desconectado da realidade. Tava tendo todo um papo sobre, porra, não sei o quê, até uma amizade surgindo entre os tricolor e o tricolor e os vascaínos. E aí ele vem ignorando completamente o tema. Enfim. Mas de lá pra cá... Presta aqui rapidinho. Mas de lá pra cá... Diz aí os ídolos do Fluminense aí desse título mas importante. de lá pra cá, a gente pilhou títulos, eles viram 5 Série B. Empilhou? Não. Foi Vasco, né? Foi o Vasco que pilhou título, né? Pô. Ele ficou triste. Fala pra mim, a gente tem praticamente a ficou mesma triste. idade. Tu tem 40. Porra, tu tem 40, cara? Tá acabadinho tu também, cara. Só eu e você. Mas eu só tô careca, apesar que eu tô ficando gordo também. Mas vamos lá. Eu tô ficando careca. Você Mas tá tu tá ficando careca careca. já. Você tá careca Agora começou. Agora começou ataques físicos e pessoais. de tanto ver o Fluminense perder. Esse aqui, ó. Red Bull, isso aí. Esse aqui me tira Aí. muito o cabelo, esse aqui, cara. 156 vitórias, falou? Vocês têm quantas? A gente tem menos vitórias. Vocês têm um pouco... Vocês têm- 395 vocês jogos, têm- a gente tem vocês têm 156. quase 30 vitórias. Pra você Calma falar aí, da gente, rapidinho. calma. Pra você Vocês têm falar da gente, Olha só, calma você aí, tem filhão. que Ô, ficar Arlindo Cruz. décadas. Arlindo Cruz. Vocês têm quase 30 vitórias em cima da gente. Mas quando vocês comemoram vitórias, eu comemoro o título em cima de vocês. Eu ganhei um Rio-São Paulo 57 em cima de vocês. Eu ganhei um Brasileiro de 84 que vocês foram convidados pra jogar em cima de vocês. E não pode ficar com suas 30 vitórias a mais, quase 30 vitórias a mais. Barba da Colheira nessa aí não foi bem pro Barba, não. Era melhor ter se atido. Atido que fala? Ter ficado no tema, vai. Qual era o tema? Até esqueci o tema. Ivo, a gente tá tangenciando o tema aqui, né? Era Clube do Povo. Clube do Povo. Tem a questão que você fala que em 23 Eu acho que esse tema, assim, é o que eu falo. Eu vou ser muito sincero que eu não conhecia o tricolor aqui, não. Que tá representando, né, aí o Fluminense. Mas eu acho que ele não tá indo muito bem nesse debate, não. Ainda falta aí até o fim desse corte, acho que tem mais um, né? Acho que ele não foi muito bem, assim. Ele parece ser um cara maneiro, mas
pô, a escolha dos temas não foi muito boa. E também, assim, sei, não representou bem na minha visão, não. Pra mim, por enquanto, o Vasco tá ganhando com uma boa margem aí. Você falou aqui que o Vasco não tinha torcida. Quando sai. O Vasco não tinha Não, torcida, então, igual quando o Fluminense tinha sai. já. Tá, quando sai a questão do Vasco ser proibido de jogar com negros e operários, tu sabe um dos motivos que a AME quis colocar o Vasco de novo? Porque o Vasco dava mais público que os times da elite, mais que o Flamengo, mais que o Fluminense. Deixa eu só terminar. Não, beleza, eu vou deixar você falar, tem 2 minutos, quando chegar nos 2 eu falo. Não foi porque, vamos botar o Vasco de novo com pena dos negros, do operário, foi porque dava mais gente. Então tinha torcida e, pra mim, é óbvio que o Vasco é o clube do povo, mas pode falar. Os números nos dizem isso, né? As pesquisas mostram que a torcida do Vasco passou a do Fluminense no começo dos anos 60, né? Mas vamos lá, o Vasco tinha muita força dos portugueses, né? Os portugueses... Mas tinha torcida, então. Então, olha só, tinha Você muito... falou que não tinha torcida. Tinha, eu falei aqui mais cedo. Eu falei que tinha torcida, eu não falei isso. Eu falei que tinha torcida. Não tinha torcida como o Fluminense tinha na época, até mesmo o Botafogo. O Botafogo tinha mais torcida do que vocês, porque o Botafogo era mais antigo também. Assim como o Fluminense. Assim como o Fluminense. É questão lógica isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, só complementando aqui, até esqueci o que eu ia falar. Fala. Voltando aqui ao que a gente está falando sobre o tema, né? É importante frisar. 16 anos após a Lei Áurea, o Vasco tem o primeiro presidente negro do Brasil, que é o Candinho. O que ele falou é de fato. O Vasco em 24, quando ele é excluído em 23, ele abre mão, né? Dá a resposta para o presidente da só federação. responder ele que ele falou porque o Vasco foi bloqueado, cancelado também de jogar. Proibido de jogar. Aí vai lá, pode falar, desculpa. As súmulas da época mostram que o Vasco levava mais torcida por ser um clube que abraçou a camada popular, onde as pessoas viram no futebol um clube que se identificavam com eles. Tinha portugueses ricos? Tinham, óbvio. Sim, mas lógico. tinha muitos comerciantes, muitos que vieram da guerra da Europa para cá. E quando você pega o 25, a súmula da época, né, que mostrava os públicos, dobra de novo. Em 23 era 1, alto, em 24 cai, em 25 volta com o Vasco fazendo isso. E quando você fala sobre Laranjeiras, sobre alugar, o Vasco ele joga 184 jogos em outros estádios. O Vasco joga 42 jogos, até 1927, a Constituição São Januário. O Vasco joga 42 jogos em Laranjeiras e 41 jogos no campo da Andaraí. Ou seja, o Fluminense... Eu não sei se os números são esses. O Vasco... Pô, com todo respeito, esse debate não chega a estar pouco chato, não, hein? Esse corte aqui... No total, 102 jogos nas Laranjeiras. Tá um negócio assim que não vai chegar em lugar nenhum. Dá pra ver que não vai chegar em lugar nenhum, sabe assim? O Tricolor também não... Mais um tema que ele puxa e não tem... Tem uma coisa que ele dá assim, não, é esse meu argumento aqui, ó, que você não tem o que dizer. Não. Até porque, pô, um Tricolor não tem condição de falar pra qualquer time nenhum sobre povo. Porque eles mesmos sabem que... tanto quando perguntou pra ele, o Fluminense é o time do povo, ele falou, não, eu não disse isso. Então, assim, por que você puxa esse tema, cara? Fala de futebol, fala de campo e bola, fala dessas coisas. Puxa alguma coisa que você vai bater de frente, tá ligado? Porque senão fica esse debate assim. Um fica falando uns números de lá, aí o outro fala uns números daqui, aí o outro fala uns números de lá, aí o outro fala um número daqui, aí daqui a pouco eles fazem as partes, se unem. Isso é debate onde? Sim, mas não, 46 jogos até 1927 na construção. Esse, depois a gente jogou, na década de 30, 50 e tal. Mas o Fluminense só cedia Laranjeiras pro Vasco por causa disso daqui, renda. Porque o povão ia junto. O Fluminense não cobrava, gente. Claro que cobrava, tá documentado isso. O Fluminense não emprestava o estádio, ela alugava pro Vasco. Portanto, quando o Vasco ele é excluído, ele não joga em Laranjeiras, em 24. Ele não joga nenhum jogo em Laranjeiras. Não joga, jogou no Andaraí. Exato. No estádio no Andaraí. Foram 41 jogos no Andaraí, 42 em Laranjeiras. A gente volta a jogar em 25, porque era o Vasco com camisas negras, ele explode. Pô. As pessoas se sentiram identificadas. O Leitão, que era jogador do Vasco, ele era analfabeto, ele jogou no Bangu. No Bangu ele não era perseguido. No Vasco ele foi perseguido. Então, eu só queria... rapidinho, aproveitar que ele está aqui. Que ele também é bom de história. Mas a gente precisa saber, como você falou na última passagem por aqui, sobre o amadorismo marrom. Sim, né? existia. Existia na época. Não era só o Vasco que fazia isso. Isso é um fato. Quase todos os clubes faziam isso. Só que eu brigo com relação ao vascaíno, em relação a isso. A resposta histórica tem a sua importância histórica. Isso é um fato. Mas a história não é bem contada assim. Até porque eu sou nascido e criado em família de vascaíno. Minha família é dividida entre tricolor e vascaíno. Eu cansei de ver, o nosso amigo ali ter quase a mesma idade que eu, vascaíno bater no peito e nunca foi falado isso. Eles batiam no peito para falar que era clube descendente de português. Sempre falaram isso. Esse tema de povo, clube do povo, veio... Ô, Tricolor, como é que você vai puxar agora o debate? Que o tempo acabou. Ele passou 15 minutos sem... Estamos há 15 minutos vendo um não debate.
pra agora ele puxar alguma coisa realmente pra ir contra o vascaíno. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Ô, Tricolor, você parece gente boa, mas em debate, ou pelo menos nesse, não tá legal. Agora, dos 15 anos pra cá. 20, 15 anos pra cá. Existem jornais da década de 60 falando também sobre a resposta. Cara, mas olha só, tudo bem. Mas esse tema veio à tona agora. Por quê? Talvez pela falta de título, carência e tal, tudo bem. Pode ser, concordo contigo, pode ser. Eu acho legal isso. Eu não estou recriminando isso, não. O que eu critico é o seguinte: parece que todo mundo foi contra o Vasco, e não era bem assim. O Vasco usava muito o amadorismo marrom. Todos usavam. Todos falhou. O caso do Leitão era analfabeto que no Bangu foi perseguido. Só que usavam, só que olha só, o Vasco fica com essa narrativa também de era o clube da zona norte. O Bangu, o América e o São Cristóvão também eram da zona norte e não sofreram o que o Vasco sofreu. Era o da federação. O Bangu e o São Cristóvão? Não, ele não... Vai lá. Galera, último tempo. Galera, falta pouco pra acabar aí, pelo menos essa parte da rinha de rival. Enfim, por enquanto eu vou falar pra vocês, esse debate aqui não tá bom pro Tricolor não, ou pro Tricolor no caso, né, que tá aí representando vários outros.